E aí galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Bom, hoje eu vou tratar sobre dois temas e como eu sempre comento, esses temas eles têm o meu olhar, o meu jeitão de ver. São eles, o sofrimento humano e os sentimentos inúteis que nós temos ao longo da vida. De fato, o sofrimento ele é necessário. Costumo falar que o sofrimento ele é uma escola e ele tem a ideia de nos tirar de um lugar e nos colocar num lugar, às vezes, muito melhor do lugar que nós estamos. O contrário também é verdadeiro. Alguns sofrimentos nos colocam em situações que nós não gostaríamos de viver. Todavia, a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: todo sofrimento é real? Todo sofrimento nós deveríamos passar por ele? Na minha visão, não. O nosso sofrimento, em muitas ocasiões, está totalmente associado à expectativa que nós temos sobre algo, alguém ou algum momento que estamos vivendo. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar é um trabalho que você está tendo alta performance, todo mundo está gostando de você, você traz resultados, a coisa tem fluído naturalmente, você é um profissional reconhecido, está indo tudo muito bem e você tem a expectativa que você vai permanecer naquele trabalho sempre. Por ocasião de algo que você não tem controle, ou as pessoas que gostam do seu trabalho não têm controle, você sai dessa empresa. O seu sofrimento ele vai ser gigantesco, do mesmo tamanho da sua expectativa. A expectativa é que seu pai nunca vai te decepcionar, sua mãe ou seus irmãos nunca vão te entristecer, a expectativa é que o teu marido ou mulher nunca vai cometer erros corriqueiros, a expectativa grande gerará grandes sofrimentos na maioria das vezes. Uma coisa importante refletir: ter grande expectativa não significa ser otimista. Ter pouca expectativa não significa necessariamente ser pessimista. Quando você tem uma prova a ser feita e você estudou muito para aquela prova, você se preparou muito, toda a expectativa está relacionada ao seu próprio resultado, a um resultado que você tem controle. Você não conta com a sorte. Quando você não conta com a sorte e você tem o controle da situação e você sabe onde você quer chegar, vá com otimismo. Se você sofrer, sem dúvida alguma, o seu sofrimento não vai ser quando você tem uma expectativa exacerbada de um assunto que você não tem controle. Pessimismo também não é você, ou melhor, a falta da expectativa ou a diminuição da expectativa não significa você ser pessimista. Você não estudou para aquela prova. Não é pessimismo. É você trazer à realidade um fato que existe naquele instante. E sofrimentos inúteis? O que seriam ou o que são os sofrimentos inúteis? Exemplo, amanhã você vai fazer uma viagem para fora do país ou para um outro estado aqui dentro do seu país mesmo, do país que você está. E você fica pensando assim: nossa, eu vou perder o voo, eu vou perder o voo, eu vou perder o voo, não vai dar certo, não vai dar certo. Primeiro, isso não reflete a realidade. Assim como os ciúmes. O ciúmes é um completo de um sentimento inútil. Você está longe da pessoa que você ama e você fica pensando assim: nossa, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa errada acontecendo. Aquilo não reflete a realidade, aquilo não é a realidade. E você traz como se fosse. Além de ter uma expectativa negativa de algo que não existe, você sofre hoje por alguma coisa que não aconteceu e que, se aconteceu, você não tem controle algum sobre aquilo. E quando não temos controle, não temos que ter expectativa. Nossa, Bruno, não ter expectativa sobre as coisas e eliminar os sentimentos inúteis é uma tarefa fácil? Não, eu digo que é impossível. Possível é equilibrarmos esses sentimentos inúteis e tentarmos reduzir a expectativa quando algo não depende integralmente das nossas mãos. Quando algo depender de você, dedique-se, faça o seu melhor, porque sobre si existem expectativas de pessoas que não conhecem talvez essa teoria. E sentimentos inúteis, eles realmente são inúteis. Você não sabe se você vai mal na prova que você estudou. Você não vai perder o voo amanhã se você se planejar para isso. Sofrimento inútil não é ausência e não é um planejamento. Ele realmente é inútil. Hashtag pensar, até o próximo, abraço.